medo está associado à raiva? Mais ou menos, dentro do olhar da medicina oriental, tá? A raiva, ela pode vir de algumas fontes. Então, ó, quando a vida não foi do jeito que eu quero, eu tenho raiva. Ainda que eu não seja raivoso, entende? Que não tem nada a ver com ser bravo. Eu tenho raiva de mim. Eu tenho raiva porque eu não consegui falar um não e fui abusada. Me permiti ser abusada. Eu tenho raiva toda semana de mim, disso aí. De que assim, por que eu ainda tô fazendo isso comigo? Porque eu tô me machucando. E aí tem uma parte minha que fala, caramba! Aí a raiva é de mim, tá? Porque tudo a gente precisa entender que a gente tá falando só de frequência. A hora que vocês conseguirem olhar pra vida pelo aspecto só da frequência, que não tem nada acontecendo, só um monte de frequência, que você é uma frequência, só um número. E aí, de repente, tem um corpo, mas a gente é só uma frequência. Quando a gente consegue olhar para esse universo assim, muda toda a perspectiva de tudo como você olha para tudo que tá no físico, é só uma frequência. A vibração da raiva, ela tende a ser muito raiva de mim, e aí eu não trago a coisa pra minha vida, aí eu faço pra todo mundo, e aí eu não faço pra mim, e aí eu tenho raiva de mim. Porque eu preciso, a principal coisa é me amar. E aí eu não estou oferecendo amor pra mim mesma, entendeu? E tendo a me machucar. Tô eu doendo de novo. Ai, que raiva. E aí a gente vai ficando com raiva da gente. Então a raiva não necessariamente ela tem a ver com a violência. Não necessariamente ela tem a ver com o ímpeto raivoso. Entende o que eu quero dizer? Agora eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Vamos imaginar que é uma pessoa que ela gerou... Vamos tentar pensar tudo pela frequência. Ela não tinha lá uma índole lá grandes coisas. No processo de aprendizado, ainda estava lá nas raízes do pra mim. Tudo bem, tá, gente? Não tô falando... É um processo. A gente não tá em evolução. Então, se a gente já não é mais assim, a gente já não é mais. Porque se a gente está em evolução, a gente já foi, certo? Só isso. E tem gente que ainda tá indo, é mais jovem. Vamos imaginar uma pessoa que ela até tem bons argumentos de que ela trabalha com vendas. E aí ela precisa cuidar da família dela. E aí ela faz pequenas tramóiazinhas. Eu não tô falando de roubo, não. Eu tô falando de pequenas situações que ela vai criando para conseguir fazer as vendas dela, tá? Então, ela... Dentro da cabeça dela, mas eu preciso dar uma vida boa para os meus filhos, eu não tô roubando. Eu falo lá, o cara entrou, se tudo é por sintonia, ele entrou, ela nem imagina tudo isso. Tá, aí ela trouxe para a família dela, mas o outro perdeu alguma coisa nisso. Ou no dinheiro, ou veio uma peça mais ou menos, ou ele omitiu uma informação para vender e depois aquilo não ia servir tanto quanto... você podia ter me falado que isso servia para isso, mas não servia para isso, agora eu tenho que comprar outra coisa. Entende o que eu quero dizer? Então você não usa de toda a sua integridade nesse sentido para poder gerar um resultado que seja a lei do ganha-ganha, onde as duas partes ganham e ficam bem com isso. Essa pessoa, ela começa a criar. Então pensa bem, quando eu estou fazendo isso, ainda que o meu sentimento seja para cuidar da minha família, eu não estou no egoísmo porque eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a minha família, mas eu não estou preocupado com a família do outro, né? Então os meus filhos são importantes e os filhos do outro. E tá tudo bem dentro do processo, a pessoa tá aprendendo a lidar com isso. Não tô aqui querendo julgar, de verdade, tá? Só tentar entender. Aí essa pessoa é super calma, ela nunca foi raivosa. Aí ela fez isso a vida inteira. Essa pessoa que foi prejudicada, ninguém é vítima, tudo tem alguma razão de ser e tal. Mas essa pessoa que foi prejudicada, ela vai, quando ela pensar, ela vai ficar com raiva. Qual é a forma... pensamento que ela cria na cabeça dela para ela colocar, preencher com a vibração raiva. Não é a figura do vendedor, certo? Então, ela criou, então vamos imaginar que é um homem alto, sei lá, um loiro que chama João. Então, quando ela criar, é o João, é a figura do João que ela via e ela preenche com a raiva. Ela preenche. A família dela preenche também essa mesma forma. Todo mundo dá forma, entende? Põe energia nisso. Então ela preenche. A família preenche. Mas vamos imaginar que os filhos nem saibam quem é essa pessoa. Mas eles sofrem porque não têm o dinheiro para a escola. Sei lá, tô aqui criando alguma coisa. Uma dor do aluguel. Ou, sabe, alguma coisa que ela sofra, ainda que ela não saiba quem é essa pessoa que foi o causador.
Mas por aqui, como existe o sofrimento e a ponte, este sofrimento continua preenchendo dessa forma. Então aqui tem uma forma, pensamento com a frequência raiva referente ao Criador. Essa pessoa criou, mas na verdade quem criou foi esse que fez dessa maneira. Ele passa uma vida vendedor. Ele faz muitas vezes isso. Aí o outro tem a mesma sensação. Uns tem, outros não tem, sei lá. E tem, entende o que eu quero dizer? Então, várias formas. Mas aí vão ser várias formas ou já existe uma que pode ser sendo preenchidinha? Entendeu? Nível, subpersonalidades. Isso vai se agregando, porque não é a mesma energia da mesma pessoa, com a mesma figura, com a mesma coisa. Então, você pode pensar em ter uma bem gordinha ou várias que elas têm sintonia, porque tem endereço. Tem remetente, tá indo tudo para a mesma fonte criadora. Entendeu o que eu quis dizer? Aí essa pessoa, embora tenha sido uma pessoa, nunca fui raivosa, porque a gente vai encontrar muito isso. O que eu faço? Não sei por que eu tenho um problema no fígado. Aí você vai falar para ela assim, mas na medicina oriental diz que fígado é raiva. Eu não sou raivoso. Não, isso não faz sentido. Então, se você parar na medicina dessa vida, se você não pensar em todas essas criações de massa, que a gente está criando o tempo inteiro, cheio de elementos elementares, miasmas, de tudo, o que a gente já vem olhando, a pessoa fala assim, não faz sentido. Tá, e todas essas criações, que na verdade são responsabilidade sua, interferem no seu campo energético. Porque afinal de contas, quem criou foi você. E todo mundo que sofreu isso, mesmo nunca tendo te visto, entra numa frequência. É a mesma. Isso vai sendo alimentado. Em algum momento, o seu sistema se sobrecarrega em relação a isso. Daí vem o processo de corrigir, consertar, pedir perdão, que pode ser para as próprias pessoas, se for possível, como pode ser, e eu nem tô falando de outras vidas, tá, gente? Tô falando só, entendeu o que eu quis dizer? E a gente pode carregar mais um monte. Mas também pode ser um próprio processo de reconhecimento, de compreensão que eu criei isso. E eu tô falando da raiva, pra juntar com o fígado, mas isso é pra qualquer coisa. E aí eu começo a fazer um trabalho, porque aí se você falar assim, escreve lá no papel, a pessoa entendeu isso que eu tô falando. Vamos imaginar que fosse um de nós. Nossa. Põe no papel quantas pessoas podem ter sofrido com isso. A hora que fala pela primeira vez, a pessoa fala, ela já pensa em algumas, que foram as mais, às vezes mais gritantes, ou teve briga, alguma coisa. Só que quando começa, se a pessoa tiver um entendimento e quiser de fato desfazer, esses mal entendidos mesmo, pedir de fato esse perdão pelo real arrependimento, entende? De ter a compreensão. Eu não entendia, eu fazia pela ignorância, agora eu entendo. Nunca tinha pensado. Então o ganho de consciência leva a tudo isso, né? Ah, caramba. E leva eu a amar o outro, entender. Então a doença, ela também é importante. E aí eu começo a escrever, vai dar páginas. Pode esperar. Ainda que tenha sido feito de maneira inconsciente. Se a gente olhar quantas pessoas a gente magoou, vão dar páginas. Então o que acontece? Ela começa aí a fazer um trabalho de real transformação dali. Então ela começa a trabalhar pelo energético. Por quê? Porque conforme aquela energia, ela perde força, entende? E aí eu começo a trabalhar. Só que são várias. Eu preciso ir limpando devagarzinho. Então, quando eu tenho consciência de tudo isso, eu consigo fazer um trabalho em mim mesmo. Vai dar tempo para o corpo físico responder? Não sei. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas disso tudo implica em você conseguir, de repente, um transplante de fígado e o outro não conseguir. Um conseguir receber e o outro não conseguir. Um ter o transplante e conseguir absorver e outro não. Ou da própria regeneração do corpo que dá conta, tem tempo hábil. Não é porque eu tô falando do fígado, então eu usei isso, mas qualquer outra doença. Entende? Então, esses são os merecimentos das facilidades para que o mundo te traga aquilo que você precisa. Então, se você for só pela medicina convencional, oriental, e não tiver toda essa percepção, você fala, não tem nada a ver isso, é mentira. E eu não fui para outras vidas.
Mas quando eu começo a trabalhar esse processo de soltar, de perdoar, que aí eu posso fazer, mas com tudo isso que eu falei, do Ho'oponopono, do amar o outro, entender que a família do outro também sofreu, isso tudo tá na minha conta, tá na minha contabilidade, sendo desta encarnação ou não. Aí eu tenho uma real, porque assim, é pelo filho, o filho do outro que se dane. Esse é o processo da gente entendendo. Né? E aí eu começo a fazer um trabalho, que pode ser por Ho'oponopono, pode ser por perdão, pode ser por entender, olhar para aquela estrutura. Porque quando eu peço perdão para aquela criatura, eu estou pedindo para todos os sofredores dali, ainda que eles nunca tenham me visto, nunca souberam que eu existi. Eu começo a trabalhar, eu tô só no frequencial, entendeu? Eu tô no frequencial para desconstruir uma massa que está se materializando no meu corpo. Aquela energia, ela precisa esvair, então ela se materializa em alguma parte do meu corpo. Então quando eu olho para todo o feminino, masculino, para raiva, para vibração, eu tô só olhando para frequências e aí eu consigo ir fazendo esse trabalho da nossa vida, do tudo. Então se a gente pegar também quantas pessoas a gente machucou com consciência ou sem consciência e não, sem o julgamento mesmo. Nossa, quanta coisa eu fiz com a minha mãe também, coitada, com o meu pão que eu amassou, porque eu fui triste. Ainda que eu não quisesse feri-la, eu queria viver a minha vida, eu queria achar um lugar, eu feri. Doeu. E minha mãe sofrendo, meu pai sofreu. Sofria porque me via sofrer, sofria porque via minha mãe, amava as duas e não conseguia. E aí a minha avó, que embora me amasse, não quer ver o filho sofrendo. Não, isso não está na minha conta. Ainda que a minha intenção não era machucá-la, eu machuquei. Então, esse reconhecimento, essa aceitação e esse perdão nesse sentido de perdoar e de pedir o perdão pelo ganho da consciência. Então, não é um perdão da boca para fora, é um entendimento de que tudo é vivo e que tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Entende? E aí, devagarzinho, alguns conseguem mais, Por quê? Pelo ganho da consciência. Então, por isso que fala quando vai lá no umbral, né? E fica lá, pode ter quantos anjos de luz fazendo resgate. Se a pessoa não se arrepender verdadeiramente, ela não consegue ajuda. Porque ela só está pedindo porque ela só quer melhorar, mas ela não mudou de verdade. Entende? Que é mais ou menos... E que, na verdade, não tem nada, ela não acessa a frequência. Ela pode olhar, mas ela não vê. É a mesma coisa, é isso, tá? Porque é uma frequência e outra frequência. É frequência, um monte de frequência. Então, ela não vê, pode estar o anjo da luz, ela não enxerga. Como a gente pode estar lá tentando enfiar na cabeça do outro uma coisa, ele não consegue ver, não consegue enxergar. E a mesma coisa com a gente, que eu falei da procrastinação. Eu não via. Podia ser o arcanjo Miguel me dizendo que eu não estava procrastinando. Eu ia falar, tô, porque quem sabe sou eu, tô procrastinando, entendeu? E ainda que todo mundo visse, eu não via. Então, é isso que faz você entrar na frequência e fazer a mudança. Então, tem um monte de coisa que a gente foi construindo. Porque, assim, a pessoa chega com aquela cara de santa, ela não é um demônio, mas ela não é santa. Tem um monte de coisa. Senão, ela não estava daquele jeito. Ponto. Não estava. Mas eu não faço isso. Faz. Não faço. Faz. Pode não fazer consciente, mas faz. Só que você não pode ir com essas pedras, porque ela não vai entender, né? Tudo o que a gente está fazendo aqui para tentar elaborar. Então, todos os órgãos, eles vão estar aí. E aí, vocês vão ver quais frequências que vão. Se é de doação, ou você doa, não doa, você só traz para você, só dá para o outro. E aí, é como ela é em alma. E um processo evolutivo que está caminhando e os chakras estão evoluindo. Então, eu estou falando dessa vida, de outras vidas, de um monte de coisa ao mesmo tempo. Entendeu a percepção do feminino, do masculino, dar e receber e de tudo isso que eu falei? Que vai atingir. Mas ela sempre foi tão boa. Boa até que ponto? O que é ser boa, né? Às vezes é tão boa com todo mundo, menos comigo mesmo.